Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra na carta aos Hebreus, né? Hebreus 2, 14 ao 18. Diz assim, ó, irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão, pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a obediência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado e capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha o que a palavra de Deus vem nos falar na carta aos Hebreus. Às vezes diz assim, ó, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição. Jesus se fez carne, participou das mesmas condições de ser humano, da humanidade. Para quê? Para assim, com a sua morte, destruir o diabo. O Senhor, ele se fez homem, se fez carne, para que assim ele pudesse destruir com a sua morte o inimigo de Deus. A palavra de Deus é bem concreta, ela diz, para assim com a sua morte ele destruir o diabo. Ninguém pode chegar e falar e dizer assim, eu não consigo a salvação. Jesus não sofre o que eu sofro. Porque muitas vezes as pessoas passam a murmurar, a reclamar. A pessoa não pode dizer, Jesus não sofreu o que eu sofri. Sofreu. Jesus sofreu até mais do que nós. Jesus sofreu na carne todas as tentações. Tudo aquilo que o ser humano pode e sofre na carne, o Senhor sofreu. Só há uma diferença. Ele suportou tudo. Ele aguentou tudo por quê? Por amor a mim e a você que vai assistir esse vídeo. Por amor a nós. O Senhor sofreu tudo. Para quê? Para que o dono da morte, que era o diabo, para que aquele que era o destruidor, aquele que é da morte, que era o demônio, pudesse ser vencido, pudesse ser derrotado. A palavra de Deus continua, ela diz assim, ó, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. A palavra de Deus diz que o Senhor se fez carne para morrer por cada um de nós e assim libertar aqueles que a vida toda, desde lá do início, viviam a escravidão. Desde lá do início do pecado de Adão e Eva, viviam a escravidão. O Senhor se fez carne para que pudesse libertar nós dessa escravidão. A palavra de Deus continua a dizer assim, pois afinal não veio ocupar como os anjos, mas com a descendência de Abraão. Aí diz assim, por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para tornar-se um sumo sacerdote misericordioso e digno da confiança nas coisas referentes a Deus. Assim como Jesus, nós devemos ter a confiança de Deus. Devemos ter a confiança do Senhor, para que assim nós possamos salvar almas para Deus, para que assim nós possamos tirar almas da garra do inimigo. Tenhamos a confiança de Deus, tenhamos um elo com Deus. Isso dizia Frei Gilson. Frei Gilson falava que todos nós que estamos aqui na terra temos que ter um elo com o Senhor, temos que estarmos junto de Deus, para que assim, junto de Deus, nós possamos, como Jesus, salvar almas para Deus. E para finalizar, ele diz assim, ó, pois tendo ele próprio sofrido e sido tentado e capaz de socorrer o que agora sofre a tentação. O Senhor sofreu, o Senhor foi tentado e o Senhor foi morto. E agora ele socorre essas pessoas que sofrem essa tentação. Frei Gilson diz assim, ó, está sendo tentado? Recorra àquele que destruiu a morte. Recorra a Jesus Cristo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.